Ele escreveu um livro falando da paternidade dele. Ela escreveu livros por causa da maternidade. A gente vai fazer nesse bloco o Juva Batella, que é professor de literatura, que vai falar do livro Confissões de um Pai Doméstico, e vamos conversar com a Cristina Almeida, que é psicóloga, que é formada em letras, que é mestre em literatura e que fez a coleção Letrinha Feliz. Ô, Juva, primeiro você foi pai, depois você inventou esse livro, assim? Ou... Não, primeiro eu fui pai. E, inclusive, isso não teria acontecido se eu não tivesse sido pai. Isso é até uma discussão bem legal sobre a força da experiência em cima de uma aventura literária que tem, como toda aventura literária, a sua porção de ficção, né? Mas o nome dela é Pipoca, a gente chama ela de Alice. Eu trouxe uma foto, mas eu não sou coruja. Não. Eu trouxe uma foto apenas uma questão de informação. É a foto só para informar, mas como é uma gracinha, né? Aí você... Que é fofa, né? Muito fofa. É fofa, Mas essa é uma opinião isenta da minha parte. Claro. Então a Pipoca... Todo pai e toda mãe tem opiniões isentas. Não é, André? Não é? Ele é um pai na linha, né? Já deu para perceber. Eu tenho também as fotos aqui, tá? Tá vendo? Tudo assim. E você, e quantos anos, meses temos? Atualmente ela tem 1 ano e 4 meses. Essa foto ela tinha 6 meses, mas eu trouxe porque essa foto é uma foto bem legal. Mas a Pipoca nasceu e eu quis fazer assim, em vez de comunicar a gente, a Pipoca nasceu, eu criei um textinho em que eu fiz associações. Porque ela nasceu dia 30 de setembro de 2002. Então, nesse dia, retirou-se a Pipoca da barriga de sua maravilhosa mãe. E neste dia, em 1918, retirou-se a Bulgária da Primeira Guerra Mundial, ambas as retiradas envolvendo bastante sangue e bastantes expectativas. E criei um textinho todo fazendo correlações do dia 30 de setembro de 2002 com acontecimentos assim da história da humanidade. Ficou um textinho muito legal, esse textinho circulou pela internet para vários amigos, todos adoraram, mas tudo bem, eu esqueci esse assunto, fui cuidar da vida. Ou seja, fui trocar as fraldas, colocar o hipoglós, preparar as papinhas. Você que fazia tudo isso? Eu fazia tudo isso. Mas você é marinheiro de primeira viagem? Completamente. Foi como no tato, assim, Foi, porque minha mulher é advogada, trabalha quase que todo dia. Eu estou escrevendo uma tese de doutorado, um sujeito em tese é, de uma certa maneira, um sujeito em tese. Então, o sujeito fica em casa escrevendo. Só que eu não escrevia, eu ficava... É claro que eu tenho uma equipe de respeitável valor ajudativo, né? Mas, de todo modo, eu fazia o pesado. E fui cuidando disso tudo. E a Pipoca foi crescendo até que... Aí eu mandava boletins diários por e-mail para minha mulher. Boletim número 1 de 1200 e tal. Aí contava como é que tinha sido o dia, as fraldas, os cocôs. E tudo isso ia sendo relatado pelos boletins. Os boletins, eu não sabia que os boletins chegavam no escritório dela e ela já, imediatamente, como um vírus, distribuía os boletins para toda a rede, que por sua vez distribuía para outras tantas. E as pessoas liam... Você disse que não é a coruja, porque ficou para ela essa parte. Sim, ela distribuía. Os meus e-mails eram de marido para marida, né? E aí o tempo foi passando e esses boletins foram ficando assim bem famosos, as pessoas liam com muito prazer. E até porque não eram boletins assim que se pretendessem um livro, eram boletins privados, né? E a coisa foi ganhando um certo corpo. E um dia aconteceu de eu ter que dar a sopa para ela, porque depois de 4 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, ela teve que tomar a sopa. E algumas pessoas já tinham dado a sopa, mas eu ainda não tinha dado a sopa. Eu me preparei para dar a sopa durante um dia inteiro, me concentrei, vesti a melhor roupa, fui para a cozinha com a Pipoca para preparar a sopa. E aconteceu o que eu imaginava, porque eu sabia o que ela não queria e ela sabia o que eu queria. Eu queria que ela tomasse a sopa. E ela percebeu isso imediatamente, e aí, com uma espadanada, foi o prato da sopa ao chão, ela soprava a sopa em cima de mim, ela mordeu a colher, ela esparramou sopa por toda a cozinha. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, sozinho em casa, 6h30 da tarde, a mulher trabalhando. Você não tinha babá? Não. E aí eu limpei tudo, preparei uma versão sopa mamadeira, né? E dei, ela se aquietou e eu ainda todo ensopado, no sentido literal da palavra, sentei no computador, desabafando, escrevi um e-mail chamado A Sopa Feroz, falando como é que tinha sido a sopa e contando em detalhes, mas numa pontuação mais, assim, fluida, sem pontos finais, com muitas interjeições. Aquilo ficou uma pecinha mesmo, foi uma página. Aquilo ficou uma pecinha
eu até diria literária. E a coisa, ela falou, então, vamos começar a escrever. E eu comecei a escrever as experiências do dia a dia e comecei a olhar para o meu dia a dia com um olhar, assim, até certo ponto mesquinho, no sentido de que eu não deixava escapar nada. Porque eu olhava para tudo com um filtro literário e passei a olhar para essa realidade, isso dá uma croniquinha, isso dá uma croniquinha, isso vai ser uma história, e passei a escrever todos os dias um pouquinho acerca dessa minha experiência com ela. Então, o primeiro cocô gigantesco, não previsto por nenhum fabricante de fraldas, não previsto por nenhum pediatra, não previsto em nenhum cursinho pré-natal, aquele cocô insolúvel, aquilo virou uma croniquinha, né? A primeira ida à praia, os olhos azuis, porque ela nasceu com olhos azuis, eu não tenho olhos azuis, minha mulher não tem olhos azuis. A gente descobriu que ela tem um tio do século XII, mais ou menos. O vizinho não tem olho azul, não? Não, o vizinho não, mas o padeiro tem. Ah, então... E esse tio do século XII tem olhos, a gente tem até inclusive fotos do sujeito com os olhos azuis. Vocês aprofundam mesmo, né? Profundamente. Então, essa história, ela nasceu muito parecida comigo, não parecia com a minha mulher. Então a gente iniciou uma investigação de maternidade, né? Mas eu disse, mulher, você estava lá, eu vi a pipoca saindo de você. Mas ela ficou confusa, porque a pipoca não parecia com ela, né? E aí tudo isso foi... E quando é que você decidiu que isso tudo estaria aqui? Pois é, isso foi tomando um corpo. Eu encontrei um dia com um editor amigo meu da Planeta, e conversa vai, conversa vem, eu disse, eu estou escrevendo croniquinhas sobre a minha experiência como pai doméstico. Aí ele, eu quero. Eu falei, não, eu vou lhe mandar 2 ou 3. Ele falou, aí eu mandei 2 ou 3 por e-mail. Aí ele circulou as croniquinhas na editora, aquilo fez um sucesso danado. Ele falou, eu quero todas. Aí eu terminei de escrever e as croniquinhas têm essa lógica. A primeira croniquinha é o nascimento dela e vai englobando todo o ano, e a última croniquinha é o aniversário dela, onde eu conto uma historinha para ela. Uma historinha de umas coisas que eu aprendi há muito tempo atrás na universidade sobre uma sociedade do continente africano chamada os Dogon. E essa sociedade acredita que a pessoa nasce com um montão de palavrinhas dentro da barriga. E aí a pessoa vai vivendo na vida e vai gastando aquelas palavrinhas todas. E quando todas as palavras acabam, a pessoa morre. E é por isso que os mortos não falam, porque as palavrinhas acabaram. Essa é uma história maravilhosa. Maravilhosa. E isso não podia deixar de estar... Aí eu esmiucei isso em palavras, assim, para a pipoca, né? E para todos os pais jovens que quiserem ler o livro, e contei essa historinha para ela. Juba, sua tese é sobre o que mesmo? Hein? De literatura? É sobre João Baldo Ribeiro. Ainda bem, né? Varia o assunto, né? Exatamente, quando eu não estou lá envolvido com o Vivo Povo Brasileiro. E você continua tomando conta de pipoca? Assim? Agora menos, na verdade a vida dela agora, se por um lado se ela se abandonou aí. É um pouco, agora ela quer ir pro parquinho. Ela já está na escola? Ainda não foi pra creche. Você é pai, eu digo total, creche, né? eu sou pai. Eu assinava os boletins como pai. Você é pai. É pai, mas agora a vida dela está mais complexa e eu estou agora mais dedicado à tese, né? Então eu vou contando também no livrinho histórias referentes à minha infância e à infância da minha mulher. Minha mulher é portuguesa, veio para cá, para o Brasil com uns 4 anos, e ela chegava no prédio onde ela passou a morar, e os moleques ficavam para ela assim, como é que é o nome disso daqui? Aí ela falava, rabinho. Aí os meninos, não é rabinho, sua burra, é poupança, é poupança. Aí ela chegava em casa muito nervosa para a mãe, falava, mãe, o que é poupança? Aí a mãe dizia, poupança, minha filha, é onde você guarda o seu dinheirinho. Aí ela ficava... Aí ela chorava de incompreensão total. Eu conto isso tudo no livrinho, são histórias... Ela é portuguesa e você é carioca? Carioca. E você vai publicar sua tese sobre João Baldo também vai transformar, vai ter uma confissão de João Baldo aqui num livro? Não se presta isso. Né? Não? Não, porque aí tem que mudar o discurso, né? É um discurso acadêmico, ortodoxo. Eu vou procurar fazer a coisa da maneira menos ortodoxa possível, mas de todo modo é uma tese de doutorado. É uma tese. Não são as croniquinhas para a pipoca, não né? Não pode ser engraçado na tese. Pois é. E aí você pretende cometer outras confissões, assim? Olha, quando ela começar a falar... Ainda envolvendo pipoca? Pois é, não sei, isso é complicado, porque se eu tiver um segundo filho, uma segunda filha... E será que vai ter que ter um livro, né? Pois é, isso é complicado, né? Talvez eu decida fazer um livro quando essa segunda começar a falar, porque aí entra num livro sobre a linguagem, porque a única coisa que a pipoca faz aí é gritar uns gritinhos, que ela grita, né?
que são incompreensíveis. Mas vai ter muito assunto ainda para você. Mas isso é uma homenagem. É uma homenagem à pipoca, é verdade. Então, depois vai ter que ter homenagem ao outro. E já tem um outro a caminho, não? Não, ainda é só não. uma tese. A tese, a tese, é verdade, é verdade. Eu desenvolvo aí uma teoria da amamentação paterna, porque eu faço um ensaio. É porque eu imagino um mundo em que os homens amamentassem, não as mulheres. Seria tão bom. E esse mundo seria um mundo, não ia abrir mão mesmo disso. De amamentar? É claro que não. Não, mas isso seria opcional. Tem uma divisão, né, Leda? Um pouquinho, né? Mas tipo, a mulher dá de dia, o homem amamenta à noite, né? Pra ter porque não é mole, né? Nós faríamos menos guerras. Imagina uma reunião ministerial, o sujeito, com licença, eu preciso sair para amamentar, e vai lá com fraldas, tudo pingando, aí volta. Feminiliza o mundo, né? Talvez. E aí eu desenvolvo... Uma consequência fosse interessante. Tem uma técnica para você estimular a produção dos canais lactíferos masculinos. Mas eu não vou dizer o que é, porque isso está na croniquinha. Porque tem uma dieta. Comprar o livro aqui para descobrir. Eu não posso. Mas lá em casa, quando eu parei de dar de mamar, quer dizer, estava naquela transição entre mamar e a mamadeira e tal, eu só dava um pouquinho. Então, o meu marido desenvolveu uma teoria maravilhosa, porque ele dizia assim, agora é a hora que o pai tem peito. Então, saía ele com a mamadeira, com a fralda, lá ia ele sentava e dava mamar feliz. Boa. A gente teve que fazer isso, porque ela não pegou... desenvolver nenhuma glândula. Ele estava com a mamadeira. Aí ficaram bombinhas de extração de leite, né? E passávamos o dia, quer dizer, minha mulher e eu assim, auxiliando secundariamente, extraindo leite, extraímos, estocávamos. Eu queria até uma associação sem fins lucrativos, os amigos da bomba, para poder... Você não quer escrever um próximo junto comigo, não? A gente podia fazer isso, né? Muito bom, Os pães, as mais, como é que vai ser? Os pães na linha. Os pães na linha isso. É uma boa ideia. Tá vendo? A função do programa também é de estabelecer encontros. E tem estabelecido. Parcerias literárias. Por favor, reconheçam. Quando for lançar o livro, coloca em algum ponto, na orelha, no prefácio, que foi aqui que surgiu a ideia, a gente gosta disso. É verdade. Muito bom. É verdade. Dou força. Mas, Juva, você tem outros livros publicados, não tem? Eu tenho mais 2. Eu publiquei um livro em 95 chamado Verso da Língua, que eu faço uma paródia com a língua portuguesa, com os personagens da língua. Eu até vim aqui em 95. E os personagens são figuras da língua que ganham autonomia psicológica. Então, o advérbio de igualdade é um comunista. E eu vou pegando todos os personagens e criando perfis psicológicos. E o outro foi um livro de contos. Um dos contos até virou um programa da Globo chamado Brava Gente, com a Marília Pera e o Antônio Fagundes dentro de uma cabine telefônica, que há uma chuva. E eu escrevi esse continho. Muito bom. Então teremos mais Juva aqui nesse programa com novidades. Cristina, você escrevia quando os meninos eram pequenos?